de Harvard, que faz uma análise, um comentário sobre algo que poderia estar escondendo. O 13 Atlas é um cometa ainda em investigação, com muitos dados faltando e muito a ser descoberto sobre as informações que pode trazer, devido ao seu caráter exótico. Mas, além disso, existem coisas ou situações em que, neste momento, o 13 Atlas já estaria superando, e talvez já faz alguns meses, ultrapassa a lógica dos cometas naturais. Evidentemente, o consenso ainda é de que é um cometa natural. E até que os dados não sejam mais contundentes ou mais públicos, alguns deles poderiam mudar essa versão. Mas também pode ser que seja um cometa tão exótico que simplesmente tenha esse comportamento tão curioso, tão estranho. O que você comenta hoje é bastante interessante, porque mostraria que a nuvem de poeira que tem o 13 Atlas ou que aparenta ser poeira talvez seja algo a mais. O astrofísico Avi Loeb sugere que o objeto interestelar 13 Atlas pode estar coberto por uma nuvem de poeira tão densa. O que o núcleo esconde em direção ao Sol, ou seja, basicamente por isso até agora não foi possível ver o núcleo, é porque essa nuvem estaria escondendo de uma forma tão densa que o Sol não consegue entrar e, digamos, protege o núcleo. Isso é bastante interessante porque significaria ou poderia haver a possibilidade de que isso já não seja natural. Em que sentido? No sentido de que é material demais necessário para cobrir o cometa dessa forma. Sem esse escudo já estaria derretido, né? O núcleo estaria dividido. A Loeb afirma que o 3 Atlas não é visto com clareza, porque está rodeado por uma cortina de poeira que dispersa a luz solar antes de chegar à superfície. Os dados observacionais indicam que o jato antipolar, ou a anticauda do objeto, contém partículas de poeira, que seriam muito maiores que o normal. Entre 10 a 100 vezes maiores, seriam mais ou menos cerca de 10 micrômetros. Não é poeira fina comum, mas sim uma substância maior do que a poeira comum de qualquer cometa conhecido até o momento. O resultado disso é que 0,7 de toda a massa expulsa após o periélio corresponde a essas partículas grandes, o suficiente para afetar seriamente a visibilidade. Ou seja, é tanta poeira que sai tão densa que o núcleo fica praticamente escuro, apesar de estar perto do Sol, e isso permite que ele não derreta, que o núcleo sobreviva. Por assim dizer, a probabilidade de dispersão da luz solar ao redor do núcleo acaba sendo da ordem de 1, ou seja, no limite entre transparente e opaco. No digo. Se P passar de 1 a luz, não atinge o núcleo e a atividade se apaga, então ele diminui, e o núcleo deve medir cerca de uns 4 quilômetros em nova medição baseada nisso. O interessante ou a reviravolta é que se o pó não for acidental, se o pó não for uma reação meramente química, significaria que o pó é uma espécie de escudo, vamos dizer, ou seja, uma espécie de escudo ou de camuflagem, que ainda seria mais impressionante pensar que está se camuflando de quem? De nós ou de mais alguém, diz. No cenário, o núcleo real poderia ser menor. De 7 quilômetros, essa seria outra possibilidade, mas seria completamente invisível para os telescópios ópticos devido ao seu próprio camuflagem. Ele chama de extraordinário, é a coincidência matemática. Os valores observados colocam o sistema exatamente no ponto crítico, o que poderia ser explicado por uma autorregulação natural. Ou seja, está exatamente no ponto em que mostraria uma espécie de reação natural. Mas o que ele diz é que parece que está ali de propósito para fazer parecer que o cometa é natural. Mas quando você vê que as partículas são maiores, isso não faria sentido. Já deveria estar então derretido ou, digamos, desaparecido, ou pelo menos dividido. O objeto, ele diz de fora, mesmo com câmeras de alta resolução, não veríamos o objeto sólido ou não seria possível vê-lo simplesmente porque é muito denso. A nuvem, digamos essa cortina, por assim dizer, não, veja, sim, literalmente uma cortina de poeira, por assim dizer, não de fumaça, mas quase uma cortina, né?
O extraordinário, ele diz, é a coincidência matemática. É a questão do tamanho das partículas de poeira. Entre aspas, mesmo com câmeras de alta resolução, ele diz, não veríamos o objeto sólido, mas sim uma nuvem difusa, o que explica por que não se detecta a borda clara do núcleo. Até o momento, não se tem clareza nem mesmo sobre a forma do núcleo. Sim, já houve muita especulação, mas o que ele diz é que aquilo que conseguimos ver como uma massa brilhante, na verdade, é apenas poeira, não é? Até hoje ainda não foi possível observar o núcleo, como ele realmente é, e esse é um assunto que também chama a atenção. Foram tiradas muitas imagens que, claro, se você colocar contraste, qualquer imagem de poeira começa a formar figuras geométricas, a imagem, mas não a realidade. Ou seja, se você pegar alguma coisa, até mesmo algo que esteja simplesmente difuso, ou seja, uma nuvem, mesmo se você começar a aumentar muito o contraste, vai ver como começa a formar certas figuras. Principalmente se você a fotografa com um fundo escuro, como é o caso do terciário, então o que estamos vendo até hoje ainda não é o núcleo. Seria muito interessante se alguma dessas câmeras da sonda espacial chinesa Tianmen ou as próprias sondas de Marte tivessem captado claramente como é o núcleo. Seria extraordinário ver como ele é. Os telescópios que os amadores têm, nem mesmo os observatórios das universidades, chegam a esse nível. Eles só conseguem ver o brilho, digamos, a nuvem e, com muita dificuldade, conseguem ver como um pontinho, praticamente como as imagens que temos visto. Então precisaríamos ter imagens ou fotos das grandes agências. Que, por exemplo, a agência chinesa publicasse imagens em alta resolução, seria ideal que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, que a Agência Espacial Europeia, publicassem essas imagens, também seria incrível, seria algo muito bom. Isso não significa que apenas por esse dado já não seja natural, mas não é que seja um dado que chama a atenção, e sim que é uma série de anomalias. Um só não te comprova nada, muitos dados pelo menos te fazem pensar. Ou seja, todos esses dados que comentamos, as 15, 16, já nem sei mais quantas anomalias são, pelo menos fazem pensar que é algo realmente diferente. Mas faltam coisas, como por exemplo, a velocidade do jato, esse seria um ponto ideal. A velocidade do jato mostraria se isso é realmente uma reação química natural ou é uma reação de algo criado, porque uma reação química tem limites de velocidade. Então, sabe o que esse químico observa com isso? Sua reação máxima pode chegar até essa velocidade e não passa disso. Ou seja, interestelar ou não, isso não importa, pois você está sob uma condição química universal, certo? Mas o problema é que, até agora, eles não quiseram publicar as imagens recentes, ou melhor, a velocidade recente dos jatos especificamente. Bom, vocês sabem, praticamente não publicaram nada do que tem, publicaram pouquíssima informação, o que é totalmente atípico, não é comum, segundo o que os astrofísicos e astrônomos têm relatado. Normalmente publicam 1 ou 2 semanas depois, e principalmente quando é uma informação muito nova, quando é algo talvez meio exótico, desconhecido, mas nada além disso. Já possuem informações há meses e ainda não publicaram. Então, isso também acho que precisamos levar em conta para entender esse fenômeno tão curioso, tão interessante. No fim, achei que não publicaria nada do que disse para vocês. Há pouco publicamos uma teoria de um grupo, uma série de pontos de vista, digamos, e também de análise de dados de um grupo. Disse, esqueci o nome, como se chama, mas é um grupo de pessoas que tem de tudo, tem físicos, engenheiros, tem de tudo. E de vez em quando eles apresentam suas teorias. E bom, quando são interessantes, nós as publicamos. Publiquei no canal Pepe Notícias, caso queiram ver o relatório. De qualquer forma, daqui a pouco faço um resumo e posto aqui também, mas achei interessante comentar sobre isso. Achei que hoje não ia sair nada. Mas às 4 da tarde, ou seja, faz uns 50 e poucos minutos, ele publicou seu último ponto, que é este. Ou seja, ele já fez 3 publicações sobre a poeira, 3 ou 4 publicações especificamente sobre a poeira nesses últimos dias, e todas seguidas. Eu acho que esse é o ponto que agora está chamando mais a atenção do astrofísico Loibe.
Me surpreendeu que fosse de novo sobre o tema e essa teoria que ele já tinha mencionado, essa ideia de que ele achava que isso funcionava mais como um escudo, ou seja, esse tipo de nuvem, mas agora com mais dados. Por exemplo, a questão do tamanho que comentamos. O fato de essa nuvem ser tão densa e que até agora não tenha permitido que se veja de verdade. O núcleo faz pensar que ninguém tem, ou seja, por mais que tenham dado informações de que é desse tamanho, não se sabe, né? Ou seja, pode haver uma surpresa importante. Por quê? Poderia ser 10, 20 quilômetros, enfim, não se sabe. Ou seja, ele faz um cálculo pensando em 100 que fosse natural tentando justificar ao máximo, diz, pois poderia ser de 14 quilômetros. Não se sabe, ou seja, ainda não está claro. Não, então, aí está a questão, esse é o ponto. E digo, é como? Realmente interessante no final das contas a publicação. Eu sei que por aí de repente tem gente que, bom, como tudo. Nem sempre tem gente que tem medo das coisas. Não sente temor, como agora mesmo eu estava vendo um comentário que estava vendo. De repente, algumas coisas assustam e passam a insultar ou ficam muito intensas. Se não interessa a eles, há várias outras coisas para ver e analisar, né? Aqui falamos de informações baseadas em dados e no que realmente ocorre. E, de qualquer forma, se falamos de algum tipo de hipótese, mencionamos que é uma hipótese. E pronto. No final das contas, é um canal aberto para pensar e aberto para refletir, e não para ser mente fechada. É que, de repente, tem pessoas que decidem assim, né? Isso também é válido, não é errado. Não é que seja ruim nem nada, simplesmente é assim. O ruim é quando a pessoa chega e começa a insultar e essas coisas, aí perde o sentido. Porque aí você pensa, qual é a... Como é que chamam, hein? O que isso te traz, né? Tipo, como ser humano chegar e insultar e começar a falar, quer dizer, isso não te traz absolutamente nada. Ninguém te leva a sério. E no final das contas é isso, né? A vida continua. E você continua analisando e refletindo. Isso é aquilo que chama sua atenção, aquilo que você gosta, aquilo que você quer conversar. E é assim mesmo, né? Ele diz: os jatos se originam na coma ou dispersam a coma devido à própria aceleração do objeto em sua órbita hiperbólica. Só quando há uma ejeção de material que viria do núcleo, ele diz: como tem estado, César? Muito bem, obrigado pelo comentário. Um abraço aí também. Quem mais está por aí? Doris, como tem estado? Saudações, Doris. Muito obrigado por ser membro do canal. Ana é a Ner, certo? A Ner 80, ótimo. Como tem estado? Quem mais está por aí? Marilu, como tem estado? Um grande abraço, muito obrigado. Saudações, saudações. Quem mais está por aí? Bem, para toda a comunidade. Daqui a pouco voltamos para ver o que mais está acontecendo nesse assunto. Outros assuntos importantes também estão ocorrendo no mundo e vamos comentá-los em breve. É um canal agora sim de notícias internacionais. Embora tenhamos tentado acompanhar esse tema nesses meses, publico ao menos uma vez por dia, às vezes duas ou nenhuma. Há publicações do 3 de Atlas, mas é um tema que nos interessou e que prometemos acompanhar. O que for acontecendo, seja muito interessante ou nem tanto, mas que acrescente algo, a gente vai analisando aqui, vai conversando sobre isso. Que tenham um excelente dia, um excelente final de semana. Seguimos conversando e à noite transmitiremos. Se surgir algo urgente, comentamos antes e já discutimos. Então, 8h30 já estaremos por aí. O link, aliás, colocamos os links de toda a semana das principais transmissões ao vivo. Pouco antes, alteramos o título conforme surgem novas informações. Mas por quê? Porque muitos não recebem o aviso, então assim, vocês já podem ter o aviso aí, perfeito. Vocês já sabem exatamente a lista de vídeos de todas as lives futuras. Pelo menos uma semana, podendo chegar a um mês ou mais de antecedência. Então, já sabem, esse dia, essa hora, lá está a live, é só clicar ali e pronto, já sabe, só isso. O título vai mudar conforme a notícia e o momento. Bom, então fiquem bem, tenham um excelente final de semana, nos vemos mais tarde, até logo.